Os colegas estavam achando que estavam proibidos de atender. Até tinha gente falando assim, mas por que tem gente atendendo e eu não posso atender? Mas ele falou assim que existe uma recomendação forte de que a gente não atenda procedimentos eletivos, mas que o CROB em si não teria como legislar sobre isso. Então, não é uma proibição, né? Mas eu acho assim que até para a gente atender a urgência que seja, apenas urgência, a gente tem que se enquadrar nas novas normas, né, Shelinha? Porque o mundo mudou. A nossa forma de atendimento, eu acho que talvez nunca mais vai voltar a ser como antes. Porque essa questão toda da pandemia do coronavírus acabou abrindo os olhos da gente para uma questão que é super importante, que é a questão da biossegurança. Se a gente estiver bem preparado, bem planejado para o atendimento, a gente deve sim, a gente está apto para o atendimento ao paciente que necessite de atendimento. Isso, a gente tem que estar apto, né? A gente precisa cumprir todos os requisitos que a gente vai falar aqui, e aí cada um julga se está apto ou não. Isso não é uma coisa só do Brasil, não é uma coisa que a Anvisa lançou aqui agora, mas é algo mundial. Todo mundo está tendo que se readequar às novas formas, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que promover a saúde. E eu não posso promover saúde se eu não estou bem equipada, se eu não estou bem preparada, se eu posso ter a possibilidade de causar um risco para alguém, ou dentro do consultório, com infecção cruzada, infecção da equipe, ou levando isso para casa, né? Existem outras A pessoas. gente não pode se contaminar. Não adianta nada a gente ir prestar um atendimento se a gente estiver susceptível à contaminação. E é por isso que a gente fez essa live aqui. A gente vai tentar ser o máximo objetiva possível, tá? Para mostrar para vocês procedimentos que a gente deve realizar antes do atendimento e a proteção necessária. Análise de risco se enquadraria perfeitamente na classe de risco 4. Que são das doenças mais graves que a gente tem, a classificação de risco, né, de transmissão maior que a gente tem. E a gente sabe que a gente, como dentista, já aquele gráficozinho rolou aí pelos Instagrams, né, que a gente está ali no topo da cadeia, né, de transmissão. E por que isso? Porque existe algo chamado concentração, né, que está relacionado à quantidade de agente biológico por unidade de volume. Então, quanto maior a concentração, maior o risco. Então, a gente está numa cadeia altíssima de risco por conta disso, né? Quanto maior a sua salvaguarda, quanto mais você tem o planejamento para a atividade, a proteção correta, você vai diminuir esse risco. E esse é o objetivo da gente aqui na live, né, Vi? A gente aumentar ao máximo essa salvaguarda, as proteções necessárias para que a gente consiga reduzir ao máximo o risco no atendimento odontológico. Isso. Você acha que com essas medidas a gente pode atender? Acho que se tomando todas as precauções, sim. Acho que sim. A gente tem que se dar conta, a gente tem que saber que a gente gera muito aerosol, né? E esse aerosol, ele pode ficar, a depender da superfície, ele tem um número de horas, né, que o vírus ele fica viável ali. Então, tem até um gráfico, né, Shelinha, que a gente achou aqui, que, por exemplo, no plástico, o vírus ele pode ficar até 72 horas, né? No aço também. No papelão ele fica 24 horas e no ar ele fica em torno de 3 horas. Então, assim, no aerosol. Isso aí implica, por causa do aerosol, que são gotículas, né? Que a gente, inclusive, produz bastante. Então, sempre que a gente vai ligar um ultrassom para fazer uma profilaxia, alta rotação para fazer quase todos os procedimentos que a gente faz, a gente vai estar gerando uma quantidade grande de aerosol. E isso implica em mudanças, né? A gente precisa mudar a forma de atender. E eu fiquei pensando muito, eu fiquei preocupada com essa questão do aerosol, porque, na verdade, assim, o aerosol a gente sempre produziu. E, além do coronavírus, existem outras doenças que também são transmissíveis pelo aerosol, né? Então, assim, ainda que essa pandemia passe, vamos lá, tem vacina e tal, né? Passou essa parte. Ainda que passe essa fase, existem outras doenças e a gente deveria já ter estado atento a isso antes, né? E a gente não estava. E eu fiquei me perguntando, gente, o que é que a gente pode fazer então? Porque não tem como atender sem gerar aerosol praticamente, né? A gente fica muito limitado na nossa prática sem gerar o aerosol. E eu fui para a literatura, comecei a procurar, comecei a ler um monte de coisa. E eu achei algumas coisas. Eu vou falar para vocês o que é que eu achei. A primeira coisa que tem se veiculado muito, se falado muito, é a questão da ventilação.
né? A gente precisa, depois que a gente atende, a gente precisa ventilar a sala, né? Então tem que existir uma circulação de ar. Mas isso nem sempre é possível, né? Tem gente que tem consultório sem janela, tem gente que não tem, a janela às vezes é pequena, e assim, quanto tempo a gente atenderia um segundo paciente? Quem tem mais de uma sala até que poderia resolver esse problema. Acabou o atendimento em uma sala, vai para outra sala e faz o atendimento do segundo. Mas e quem não tem essa possibilidade? A gente vai ficar esperando 3 horas para reduzir essa quantidade de aerosol. Então, assim, eu fiquei pensando em como ser feito isso, né? E pesquisando, eu vi que tem o ozônio, né? Que, inclusive, eu vi algumas lives sobre esse assunto que a gente está falando aqui. E eu vi muitas pessoas falando assim, não pode, no Brasil não é regulamentado, isso não funciona. O que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: existem muitos estudos dizendo que funciona na literatura. Eu encontrei muitos estudos, inclusive. Então, eles falam nos estudos que o ozônio ele tem que agir no local que tem umidade. E se a umidade estiver menor do que 50%, esse gás não é efetivo para a esterilização, tá? Mas em todos os estudos, mesmo quando não ocorria a esterilização, ocorria uma descontaminação do ar em torno de 60% a 70%. Então, aí eu já fiquei assim, poxa, mesmo que eu não possa esterilizar o ar, eu posso... É uma ferramenta já, né? Eu posso reduzir bastante a contaminação, né? E o que é que a Anvisa fala aqui sobre o ozônio? Eu até estou olhando para o lado, porque eu coloquei aqui nos slides algumas regulamentações, né? O que a portaria fala é que, assim, a gente não tem nenhuma proibição legal para utilizar o ozônio aqui no Brasil. Deixa eu só abrir um parêntese importante. A gente não está falando de uso de ozônio na área médica, não estamos falando do uso medicinal de ozônio. A gente não está falando do uso medicinal, a gente está falando do uso no ambiente, né? Como a gente tem piscinas tratadas com ozônio, pessoas que têm aqueles filtros de água de cozinha ozonizado, e tem uns aparelhinhos que Vi vai mostrar foto aí, que são aparelhinhos para gerar ozônio, para melhorar a qualidade do ar no ambiente. Isso, e a própria Anvisa considera esses aparelhinhos como purificadores de ar. E a Anvisa tem uma nota que ela emitiu em 2014, dizendo que esses aparelhos eles não precisam ter aprovação da Anvisa para circular no mercado nacional. Então, o Ministério do Trabalho, ele regulamenta a quantidade de ppm que a gente pode ser exposto por dia. Então, observar isso quando alguém for procurar. O Ministério do Trabalho regula que a gente precisa ser exposto a no máximo 0,8 ppm durante no máximo 48 horas de jornada de trabalho por semana. Então, tendo essa concentração, a maioria dos aparelhos que eu pesquisei, eles têm uma concentração até um pouco menor do que essa. O que eu comprei tem exatamente essa concentração, tá? E sempre que a gente usar esse aparelho, a gente tem que se certificar também de tirar todo mundo da sala. A gente tem que fazer toda a desinfecção de todas as superfícies, tá? Limpar tudo, passar pano, a Shelinha vai falar um pouquinho depois sobre isso, limpar o chão, limpar tudo. Depois a gente liga o ozônio e sai da sala, né? E o tempo vai depender do tamanho da sala. Cada sala vai ter um tempo específico, porque é de acordo com o metro quadrado que eu encontrei, tá? E depois que a gente coloca o ozônio lá na sala, sai todo mundo. Isso demora em torno de 25 a 30 minutos, mais ou menos, vai depender da metragem. Se a sala for menor, vai ser menos tempo. E a gente ainda precisa esperar mais um tempo para o ozônio circular também e sair da sala. Então, assim, só aí de mudança a gente já tem que a gente vai precisar de um espaço muito maior entre um paciente e outro, tá? Primeira coisa, quem não tem nada dentro do consultório, não tem ozônio, não tem UV, a gente vai precisar ventilar esse ambiente e vai precisar esperar as 3 horas. Não tem outra opção, tá? Pelo menos nessa fase que a gente está de pandemia, né? Porque não é seguro que a gente atenda um paciente, gere um bocado de aerosol, esse paciente sai, entra outro, vamos supor que um deles está contaminado, a gente está gerando infecção cruzada. Então, acho que a gente tem que ser muito responsável, né? Quando a gente sai de casa para atender. Cada consultório vai ter sua realidade.
vai ter, tem um tamanho, tem suas condições, mas tem alguns procedimentos que a gente tem aqui para apresentar para vocês que vai servir para guiar cada um nesse planejamento de atendimento, tá? Posso mostrar já, Vi? Sobre o planejamento? Então, a gente tem que, primeira coisa que a gente tem que fazer, análise de risco, né? Na análise de risco, na indústria, é muito utilizada essa hierarquia de controle de riscos no ambiente, que é isso aqui, ó. O EPI é a última coisa que a gente avalia, tá, gente? Primeiro a gente vai avaliar o que a gente pode eliminar de risco ou substituir. Depois tem os controles de engenharia e administrativos. Por último, a gente avalia a EPI, tá? Então, o que é que seria no primeiro item, que é a eliminação de riscos? Primeiro, aquela anamnese que a gente deve fazer com o paciente ainda via telefone ou WhatsApp, certo? Tem 4 perguntinhas que a gente precisa fazer ao paciente que está querendo atendimento. Primeira, você teve sintoma de gripe, mesmo que leve, nos últimos 14 dias? Ou alguém da sua família apresentou sintoma de gripe ou teve diagnóstico positivo de Covid-19? Se sim, suspende o atendimento, tá? Se uma dessas 4 perguntas for sim, a resposta, aí a gente vai ter que suspender o atendimento. Você teve sintoma de gripe, mesmo que leve, nos últimos 14 dias, ou alguém da sua família apresentou, das pessoas da sua convivência apresentou? Segundo, você teve algum desses sintomas, né? Fadiga, dores no corpo, diarreia, nos últimos 14 dias? Porque são sintomas que podem ser do coronavírus. A gente sabe que nem todo mundo está tendo diagnóstico, não tem teste suficiente, né, para fazer. Terceiro, pergunta sobre coronavírus, é a terceira pergunta. Se você foi diagnosticado com coronavírus ou alguém da sua família. E a quarta pergunta é se você é paciente de risco. Você tem hipertensão? Você tem diabetes ou alguma doença autoimune? Você tem alguma doença pulmonar? Se sim, a gente também deve suspender o atendimento, tá? Então, a primeira coisa para eliminar o risco é a anamnese ainda no telefone ou via WhatsApp. Beleza? Beleza. Segunda coisa da análise de risco que a gente pode eliminar são os objetos do consultório que não vão fazer parte do atendimento. Porta-caneta, porta-retrato, tudo que você puder eliminar para você não ter que fazer desinfecção após o atendimento, né? Você elimina. Eita, aí você está eliminando... O consultório está cheio de enfeite, vou ter que tirar tudo. Porque você está diminuindo o seu trabalho. Lógico. Senão você vai, depois do atendimento, você tem várias fontes de infecção, de contaminação. Então, vamos eliminar as fontes de contaminação? Vamos tirar todo o material que tenha na sala de atendimento que a gente não precise usar no atendimento, tá? Isso é um planejamento. E dentro do possível, isolar áreas do consultório, da clínica, que não vão ser usadas. Se você tiver várias salas, isolem o máximo de salas possível para você não utilizar, tá? Banheiros que você não precise utilizar, isole, faixinha, bote a tirinha amarela lá mesmo, para que as pessoas contaminadas que estejam fazendo atendimento junto com você, auxiliar, não entrem nessas áreas. Porque isso já está diminuindo vias de contaminação e está diminuindo, consequentemente, o tempo entre um paciente e outro que você vai levar para fazer descontaminação disso tudo. Uhum. Certo? Camila está perguntando ambiente único. Em ambiente único, você vai também tentar eliminar o máximo de objetos que você não use. O máximo de objetos que você não vai precisar utilizar nesses pacientes, você vai eliminar. O que você não puder eliminar vai ser parte da desinfecção após o atendimento, né? Ventilação, como o Vi falou,
depois do atendimento, abrir as janelas, deixar ventilar o ar para reduzir ao máximo contaminação do ar. Essa ideia dos aparelhinhos, a gente adorou, né, Vi? A gente já comprou. Diante do atendimento, você tem que definir, de acordo com o tempo que você vai utilizar atendendo e fazendo a desinfecção, dependendo do tamanho do consultório, aí você vai definir quantos pacientes você pode atender num turno. A gente fez um cálculo aqui de 2 pacientes por turno. Não, Camila está perguntando se tem que esperar 3 horas para fazer a ventilação da área. Outra coisa importante, para eliminar riscos, treinamento do pessoal que vai lhe auxiliar no atendimento, tá? Treinar o auxiliar de modo que o dentista não necessite interromper o procedimento, que não necessite tirar luva, nem abrir armários e gavetas. Motores a gente já sabe, todos têm que ser autoclavados. No reservatório de água do motor já tem um artigo, tem um estudo que fala que você pode adicionar clorexidina, tá? Nos motores, clorexidina a 2%, no reservatório dos motores, aquele reservatóriozinho de água que a gente tem na cadeira, tá? Depois, limpeza das superfícies com hipoclorito a 1%. Definir qual vai ser a sala que você vai acomodar os EPIs para fazer a sua desinfecção. Nós vamos ter EPIs descartáveis e vamos ter EPIs reutilizáveis. Por exemplo, o protetor facial. Ele é reutilizável. A gente vai mostrar depois como é que a gente tem que remover ele e para fazer a desinfecção, tá? No âmbito do atendimento, nas proteções do trabalhador, né? O ideal é você começar a desinfeccionar, fazer a desinfecção do EPI reutilizável ainda vestido. Se for aquele macacão, ainda vestido. E lavar todos os EPIs que são reutilizáveis com água e sabão e em seguida passar o álcool 70, tá? Todos os EPIs descartáveis têm que ter um lixo dedicado para seu descarte. E a roupa do profissional, que o profissional usa no consultório, o ideal é que não seja a mesma roupa que o profissional vai para casa. Vocês deixarem um cesto dedicado para a sua roupa pessoal que você usou durante o atendimento. Vamos falar então um pouquinho sobre a EPI. Você já entrou nesse ponto para as pessoas entenderem um pouquinho, né? O que é que mudou. O que é que mudou em relação ao EPI que a gente utilizava, né? Existe uma norma da Anvisa e existe também uma norma meio que europeia que muita gente acaba que está utilizando também. Por exemplo, no manual da Anvisa, eu não vi falar sobre os macacões impermeáveis. No manual da Anvisa não tem isso, certo? Mas é uma norma que na Europa tem sido bastante utilizado. Eu vou mostrar para vocês o que a gente compilou aqui, juntou. Vou virar aqui a câmera rapidinho. Essa imagem aqui, provavelmente todo mundo já viu, né? É uma imagem que fala assim do que é que a gente tem que ter no mínimo para atender. A Anvisa fala de um jaleco impermeável, tá? Que é aquele avental impermeável. Ela não fala de macacão, mas fala de jaleco. Fala que é obrigatória a utilização de uma máscara N95, um óculos de proteção. Por cima do óculos de proteção, o protetor facial, que foi o que Cheirinha estava mostrando ali. Um gorro para o cabelo, tá? E por cima ainda uma máscara cirúrgica, porque a gente não tem condição de ficar o tempo todo trocando de máscara N95, por 2 motivos. Primeiro, porque está difícil de achar, e segundo, que é muito caro, né? Imagina, custa em torno de R$27 uma máscara N95, e a gente vai, a cada paciente, descartar, né? Então, na bulazinha, não sei se é bula que chama,
Mas na orientação do fabricante dessas máscaras, fala que a gente pode utilizar por até 5 dias, né? E surgiu muita dúvida também. Qual é a diferença entre a máscara N95 e a PFF2? Tem vários tipos de PFF2? Tem mesmo, e cada um tem uma indicação. Entre a N95 e a PFF2, o que muda é só a nomenclatura. A N95 é de acordo com a norma americana, a NK95 é a norma chinesa, a PFF2 é a norma nossa brasileira, que é a BNT, e europeia, tá? Essa PFF2, Agora, existem agora, três. Oi. agora Vi, deixar bem claro que a PFF2 é apenas um dos tipos de PFF e que sua eficiência é 95%. A Isso, eu ia falar. PFF3, que tem eficiência de 99%. Mas a PFF3 ela não está indicada, tá, para o uso hospitalar e na área de saúde. Então, aqui a gente vai usar a PFF2. Elas duas, tanto a I95 quanto a PFF2, elas têm a mesma eficácia de proteção. E se atentem, né, a não comprar com válvula. Para a área de saúde, com válvula não pode. Porque o que é que acontece? Quando a gente respira, né, ela filtra o ar que está entrando. E essa válvula, ela faz com que o ar que está dentro da máscara saia. Então, se a gente estiver contaminado, a gente não vai estar protegendo o paciente. Então, para a área de saúde, essa máscara é sem válvula, certo? E é bem cômoda, inclusive, utilizar durante muito tempo. Sheilinha está aí com uma na mão, né? Na verdade, essa máscara PFF2, ela pode ser usada. Eu achei alguns artigos, Vi, que falam que elas podem ser utilizadas por até 8 horas se não tiver contato com gotículas e aerosóis. Então, se você utilizar... produzimos aerosol, é impossível, né? A não ser que seja só uma consulta. Não, a gente utilizando ela e por cima dela, a gente utilizando o protetor facial, a gente pode utilizar ela durante o turno inteiro de trabalho, porque não vai estar tendo contato com gotículas e aerosóis na superfície da máscara. Isso, se tá? proteger, sim. Então, o indicado é você colocar a máscara, PFF. Aí você pode me perguntar, mas Eviane, ninguém está achando máscara N95, tá super difícil de achar. A máscara, essa N95, ela tem 6 camadas. A nossa máscara cirúrgica tripla tem, obviamente, 3 camadas. Em caso da pessoa não achar de jeito nenhum a N95, a gente pode usar 2 máscaras cirúrgicas convencionais que a gente vai estar colocando as 6 camadas, tá? Eu achei a N95 no Mercado Livre. O preço não está assim muito convidativo, mas como eu queria ter tudo logo de uma vez para me sentir pronta se acontecer algum dia, eu acabei comprando. Então, no Mercado Livre, eu acho que vocês ainda vão encontrar. Gente, existem estudos que comprovam que 50% das pessoas que não se contaminaram, dos profissionais de saúde, 50% estavam utilizando a máscara PFF2, tá? Então, o ideal é a máscara PFF2 mesmo. Em último caso, se você não conseguir e tiver alguma urgência, aí você utiliza 2 máscaras cirúrgicas. Mas o ideal, o indicado é a PFF2. Para aerosóis e gotículas, é PFF2. E uma coisa super importante de falar, né? Por exemplo, a gente atendeu, gerou lá um monte de aerosol, ligamos a alta rotação. Se a gente tirar essa máscara quando a gente terminar o atendimento e vamos supor que o paciente esteja contaminado, a gente vai se contaminar. Então, o ideal é a gente não tirar essa máscara em N95 até que a gente faça uma desinfecção ou ventilação dessa sala. Então, é melhor a gente ficar de máscara o tempo todo e só tirar quando a gente sair, tá? Sheilinha vai falar depois sobre a desparamentação. Eu posso seguir aqui falando do EPI? Um outro EPI, né, que a gente tem, que esse é mais comum. Muita gente, inclusive, já usava. Eu até já usava o protetor facial em alguns momentos, e a gente tem um óculos. Sempre, sempre, sempre lavar com água e sabão. Gente, água e sabão, ele é mais efetivo do que o próprio álcool. O vírus, ele tem uma cápsula lipídica.
E água e sabão dissolve rapidamente essa cápsula, inclusive muito mais rápido do que o próprio álcool 70. O álcool 70 ele demora em torno de 1 minuto para fazer efeito. E a água e sabão é ali na hora, certo? Então, sempre lavar com água e sabão. Tudo que puder ser lavado com água e sabão, a gente lava. O que é que a gente tem visto de roupa, né? Do EPI, da nossa vestimenta? Na China e na Europa e em outros países, eles têm usado muito aquele macacão impermeável. Esse macacão impermeável, ele pode ser de material reutilizável, tipo assim, de PVC, que você usa uma vez, depois tem que lavar cada paciente, né? Ou ele é daquele TNT 50 gramas, né? A Anvisa considera que a gramatura 50, ela é impermeável. Está no último manual que eles disponibilizaram essa semana. Eu fiz aqui, deixa eu só virar a câmera. Eu fiz aqui, né, como se fosse assim, o que é que a gente poderia fazer? Existe esse macacão daqui, que ele é descartável. Eu acho que seria inviável a gente utilizar um por paciente, né, nesse valor. Esse daqui é aquele que é reutilizável. Então, esse daí a gente teria que ter, no mínimo, 2 ou 3, né? Para a gente trocar cada paciente, lavar e pegar um limpo. Como alternativa, a gente pode usar um jaleco descartável, né, por cima dele, gramatura 50, para a gente conseguir usar ele o turno inteiro, tá? Então, a gente pode colocar o jaleco descartável por cima desse macacão. Esse gorro aqui, se ele ficar em contato com aerosol, a gente não vai poder reutilizar. Então, eu sugiro ainda que a gente coloque alguma coisa por cima do capuz para a gente conseguir reutilizar ele. Sheilinha tá aí com o macacão dela na mão. Você vai mostrar alguma coisa aí? Vai vestir? O material do macacão. Ele é quente. Ele não é muito confortável, tá? Mas ele permite a mobilidade dos braços e dos pés, principalmente dos braços que a gente precisa, tá? E é impermeável. O mais importante é que seja algo impermeável, tá? Que proteja não só as mãos, os braços, não só os braços, mas que proteja as pernas e os pés também. Porque a Anvisa, ela colocou para usar avental no seu procedimento lá, no documento, na norma, mas eu não vi nada falando sobre os pés. Isso. Esse macacão, ele vai até lá embaixo, então protege as pernas também, e nos pés, Vi vai mostrar aí, né, Vi? Vou mostrar. Então, assim, isso aqui é o que eu considerei, lendo todas as normativas europeias, chinesas e tal, o que seria mais eficaz para a gente se proteger, tá? Só que, assim, não é nada confortável esse macacão daqui, que é quente pra caramba. Achei difícil da gente usar ele. O de TNT gramatura 50, para mim, é o ideal. Eu não achei para comprar. E a gente teria que trocar a cada paciente, a cada atendimento. Aí eu vi isso a diferença do macacão impermeável, a vantagem do macacão impermeável é que você não precisa trocar ele entre um atendimento e outro. Você tem que fazer a desinfecção dele e você continua durante o turno inteiro com ele. Ele é o mesmo desse azul que Vi está mostrando. É o impermeável, é o mesmo do azul. O de TNT, que é esse branco que Vi está mostrando, ele teria que ser trocado entre um atendimento e outro, porque ele não é impermeável. Tá? Não, Sheilinha, deixa eu só corrigir uma coisa. O de TNT, gramatura 50, a Anvisa considera que é impermeável. Só que o TNT... 50. Isso, a gramatura 50. Só que o TNT, como ele é fino, a gente não tem como passar álcool. Se a gente passar álcool, a gente vai estar umidificando ele perde essa propriedade. Por isso que ele teria que ser trocado a cada atendimento, tá? Porque no nosso caso, a gente geraria aerosol no corpo inteiro, na região do macacão todo, né? Aí você fala assim, que alternativas eu tenho? Eu não achei macacão, não tenho como ter macacão. Eu achei como alternativa a gente utilizar um pijama cirúrgico, tá? Que para mim não é o ideal, porque a gente não tem como fazer a desinfecção entre um paciente e outro.
e colocar por cima uma capa de chuva impermeável. Mas isso aqui na gambiarra, tá? Porque assim, é só se você não achar e você precisar fazer algum atingimento. No caso, essa capa de chuva, ela teria que ser desinfeccionada a cada paciente, a não ser que a gente coloque por cima um jaleco descartável, certo? Eu também não achei tão confortável assim a movimentação, a nossa mobilidade com a capa de chuva. E aí eu fiquei Na verdade, Vi, deixar claro que assim, profissional está lá no interior, não tem acesso a nada impermeável. O que é que ele vai fazer para atender? Aí a gente está dando essa opção, né? Ele tem que se proteger de alguma forma. Porque o importante é se proteger. O importante é que ele não entre para atender com um avental descartável cirúrgico. Isso. O descartável cirúrgico, o que é considerado impermeável, pode ser o descartável de TNT gramatura 50, mas você tem que trocar a cada paciente. E não tá fácil também de encontrar. Seria um custo, né? Seria um custo enorme a mais. Muito grande. De qualquer forma, a gente vai ter um custo a mais, né? O que eu achei também, que eu achei interessante, foi esse conjunto aqui, que é uma calça com um casaco de manga comprida e também tem um capuz, tá? Eu colocaria isso aqui por cima do pijama cirúrgico. Por cima disso aqui, eu colocaria ainda um jaleco descartável. Protegeria a parte de baixo para não ficar tendo que desinfeccionar toda hora. A gente tem um protetor aqui para os pés, que é como se fosse uma bota com um material tipo um PVC. Tem um que é mais comprido, que vem até o joelho, e tem um que é um pouquinho mais curto aqui. Eu encontrei isso daqui na internet, desculpa. Se alguém quiser o link, depois eu posso passar, tá? Porque eu achei que seria uma forma mais eficaz. Eu também encontrei esse jaleco aqui por um preço bem acessível, tipo R$2,60 a unidade, né? Então, eu acho que seria uma opção viável para a gente estar completamente protegido e a gente conseguir reutilizar a roupa impermeável sem que ela tenha contato com o aerosol, né? Então, assim, tá, então deixa eu só ver se eu entendi, Vi. Primeira opção, melhor opção para proteção seria o macacão impermeável, certo? Certo? Não tendo o macacão impermeável. Segunda opção, o pijama de TNT, gramatura 50, isso, mais a bota impermeável e um jaleco cirúrgico descartável por cima para você poder jogar ele fora quando terminar o atendimento e não ter que ficar toda hora descontaminando o impermeável, deixar o impermeável para sua proteção. E nos pés, essa bota plástica que é para proteção dos pés, é impermeável também. É isso? Isso, por que não o Propé, né? O Propé, ele é feito daquele material bem fininho. Caiu uma gota de água, toca no seu sapato, no seu pé, e esse sapato que você vai usar depois. Então, assim, a gente chega, coloca o Propé para a gente se proteger das sujidades da rua, e com o Propé a gente colocaria ainda essa bota aqui, que é impermeável, né? Eu acabei comprando, inclusive, essa bota, porque eu quero ter o mínimo de tempo possível que eu posso fazer para agilizar os processos. Eu acho que é válido. Afinal de contas, hoje eu acho que tempo também é dinheiro, tá? Então, para eu não ter que toda hora desinfeccionar um sapato, passar álcool no sapato, não sei o quê, eu prefiro usar essa bota impermeável e limpar ela e é mais rápido. E perguntaram aqui, ACD, o que é que a ACD tem que usar? Se a ACD estiver... Gente, me passem as perguntas aí pro Cheirinha, porque não pergunta nenhuma, tá? Se a CD estiver na área de atendimento, se for atendimento a 4 mãos, a mesma vestimenta que usar o profissional dentista, a ACD tem que usar, porque ela está exposta aos mesmos materiais que o profissional cirurgião dentista que está atendendo está. Agora, o profissional que está na recepção, recepcionando o paciente vai chegar e você tem uma recepcionista que vai recepcionar o paciente. Higiene das mãos com água e sabonete líquido, ou álcool 70, óculos de proteção, certo? Ou protetor facial, máscara cirúrgica
A máscara cirúrgica mesmo, tá? Que é o que se preconiza para recepcionar o paciente. E um pijama cirúrgico. Isso. Então, assim, a gente vai ter que mudar não só a forma como a gente se paramenta, tudo que vale para a gente vale para a SB que fica atendendo junto com a gente, protetor facial, já tive que comprar mais um, Gelex, tudo que a gente usa, a SB precisa ter também, tanto a máscara N95 também para a SB, tá? E a Aí, recepcionista... Oi. aí tem outra pergunta aqui, mas pode continuar, depois eu falo. E a recepcionista já recebeu o paciente, sempre tentando manter aquela distância, né, de 1 metro, não precisa cumprimentar nada, manter o máximo de distância possível. Ela já recepcionou o paciente na porta de máscara e de óculos para proteger De óculos de a proteção. óculos de proteção. É. E com E algum tipo de jaleco ou roupa de manga aí, vai ficar a critério. pijama descartável. Aí a pergunta é de Camila. E se a mesma pessoa fizer as duas coisas, recepcionar o paciente e atender, aí você tem uma logística. Na hora da recepção, na hora de recepcionar o paciente, a pessoa vai estar de máscara cirúrgica, avental e óculos de proteção, tá certo? Esses 3 EPIs são necessários para recepcionar o paciente quando, nesse período de pandemia. Isso. Tá? Então, ele vai. Primeira coisa que essa pessoa que recepcionar o paciente vai fazer é aferir a temperatura desse paciente, tá? De preferência com um termômetro que não precise ter contato. Tem termômetro que você não precisa encostar no paciente para aferir a temperatura. De preferência com esse material, com esse tipo de termômetro, a recepcionista que vai recepcionar o paciente na entrada da clínica, do consultório, vai aferir a temperatura desse paciente. Se a temperatura estiver acima de 37 graus e meio, libera imediatamente o paciente e remarca ele só depois de 14 dias, tá? Eu posso... Quando a recepcionista, só para terminar de responder a Camila, quando a recepcionista acabar o procedimento de recepcionar o paciente, que encaminha o paciente para lavar as mãos, para fazer higiene com álcool 70, que a gente vai falar daqui a pouco, aí ela vai entrar na sala de atendimento, ela vai descartar a máscara cirúrgica, se for a mesma pessoa, para colocar a máscara PFF2, certo? Vai lavar as mãos, higienizar as mãos e trocar a máscara. Tá bom, Cami? Não sei se respondeu tudo que você queria saber. Eu queria responder também a pergunta de Camila, porque eu acho que eu entendi o que ela está falando. Assim, nesse sentido de recepção consultório, é mais fácil. É isso que Sheilinha falou. Mas e se for o sentido oposto? Por exemplo, ela está atendendo no mesmo procedimento e chega um paciente que ela tem que ir lá abrir a porta. Não vai dar certo, Cami. Eu não sei se a Camila, que é nossa colega, porque eu não estou vendo quem é, mas se for, eu estou chamando de Cami assim já na intimidade. Não vai dar certo. Ela vai precisar esperar terminar o procedimento para sair, porque ela não pode sair com essa roupa suja que ela recebeu o aerosol e ir lá fora, tá? Ou ela tira tudo e quando ela voltar ela vai ter que pegar uma nova, ou a pessoa que está lá fora vai esperar. Então, assim, até essa logística, eu sei que a maioria das pessoas tem uma pessoa só no consultório, mas para essa época que a gente está vivendo, vai ser muito difícil a gente ter uma pessoa só. O que a gente vai poder fazer, quem tem uma pessoa só, é marcar um paciente só, por exemplo, a cada 2 horas, a cada 3 horas, porque aí você vai ter certeza que não vai chegar mais ninguém. E no Não meio do tem seu como. atendimento, você não vai poder abrir a porta, nem atender telefone. Durante esse período, gente, a gente tem que planejar. A gente tem que planejar o paciente chegar só após o término do atendimento e da desinfecção do atendimento anterior, tá? Entrou na sala no meio do procedimento, não pode mais sair, só quando acabar. Isso. Isso é uma coisa bem importante. Você vai falar, eu acho que você tinha que falar uma coisa, Cheirinha, que a gente não falou ainda, sobre a desinfecção das superfícies, como é que a gente faz, né, depois que a gente acaba o atendimento. E você já terminou aí de falar a parte do seu EPI? Eu acho que já. Tem alguma Pronto. dúvida, alguma pergunta sobre isso, que eu não estou vendo as perguntas? Não, olha só, a gente tentou simular
desde a chegada do paciente, né, até terminar o atendimento. A nossa classe já sabe das práticas de desinfecção de sala, né? A lavagem do chão, lavagem das bancadas, depois passar álcool 70. A lavagem tem que ser feita com hipoclorito a 1%, tá? Sugadores têm que ser lavados por dentro, sugar com solução de hipoclorito ou ácido peracético. Qual é o mais viável? Hipoclorito. Então, vamos fechar no hipoclorito a 1%. Tá? A sala onde vai ficar o atendimento ao paciente, e o ideal é que você não use ela para fazer a sua troca de vestimenta. Tá? Diana está perguntando se você indica Crocs para calçar. Não. Por que não? Porque o Crocs ele é furadinho. Tá? Então, a não ser que você esteja com esse protetor no pé. Se você colocar o protetor impermeável e tiver de Crocs, problema nenhum. Mas se você só usar Crocs, por cima do Crocs, mas se você usar só o Crocs dentro do consultório, o Crocs ele é furado, ele é aberto atrás, inclusive. Então, ele não deveria nem ser usado, teoricamente, dentro do consultório, porque a gente sabe, que a gente aprendeu há um tempão, mas ninguém segue, inclusive. São as boas práticas. São as melhores práticas que a gente puder ter, nesse momento a gente vai lançar mão, né? E entre elas, essa desinfecção da sala com hipoclorito a 1% e dos sugadores, cuspideira, evitar ao máximo utilizar. Se for preciso utilizar, você vai fazer a desinfecção com hipoclorito a 1% ou ácido peracético. As turbinas que você puder substituir por curetas, substitua. Se você puder utilizar no procedimento curetas, seria melhor, né? A gente sabe que é quase impossível a gente fazer isso, mas é o que se preconiza. Evitar usar também a seringa tríplice, sozinha, no modo spray. Se for preciso, você vai fazer o processo de desinfecção também de todas as áreas, né? E se você não precisar utilizar a seringa tríplice e puder priorizar o uso de algodão e gaze para secar, faça isso. Outra coisa muito importante, a desinfecção do EPI com água e sabão, o EPI reutilizável, e álcool 70. Paciente entrou no consultório, paciente teria alguma proteção nos pés? Sim. Entrou no consultório, pro pé, tá? Entre os atendimentos, trocar todas as peças descartáveis. Paciente entrou no consultório, aferiu a temperatura e tá ok, ele pode entrar, ele vai ser encaminhado para lavagem de mãos, né? Eu peço para lavar a mão e peço para lavar a face, o rosto também. Certo, Vi? Eu peço para usar. Recepciona o paciente sem toque, evitar toque, tá? Prover no consultório, na entrada do consultório, as condições de higiene das mãos, lavatório com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual, tá? O papel descartável ou guardanapo para você fornecer ao paciente caso ele precise espirrar, tá? Na sala de atendimento, o que é que o paciente vai receber? Óculos de proteção, certo? E o babador descartável. Isso. É isso.